Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesse nosso encontro dessa quarta-feira, 2 de abril de 2008. O homem imortal, o perispírito imortal, e agora nós vamos falar sobre o espírito eterno, certo? Então, homem imortal, não é? Princípio, meio e fim. Perispírito imortal. Por que o perispírito é imortal? Porque ele é mutável à medida que o espírito vai evoluindo. Então, em tese, um dia não precisaremos mais do perispírito, mas na prática sempre precisaremos do perispírito, porque o perispírito é a materialização do pensamento, que é a materialização da vontade, que é o espírito acionando a vida. Deu bem aí? Deu aí? Deu, né? Deu? Muito bem. Então, eternidade. Nós falamos para vocês que, de fato, a nosso ver, Deus não é eterno. Se ele fosse eterno, ele seria participante da eternidade. Como participante da eternidade, quem fez ele? Então, tem tese, inclusive no Livro dos Espíritos, que diz textualmente que Deus é incriado. Eu não posso dar esse tipo de informação. Porque para eu dar esse tipo de informação, eu tenho que ser superior a Deus para saber quem é Deus, ou o que é Deus. De acordo? Eu não posso informar o desconhecido. Deus para mim é desconhecido. Por mais que eu tenha certeza que ele existe, ele de fato é desconhecido. Por quê? Porque ele é o abstrato vivo. Eu só sou vivo no concreto, deu? Deu, né? Eu só tenho vida no concreto. Por isso é que quando eu me melhorar ao máximo no conhecimento e não na bondade, bondade não adianta nada, eu não existo para ser bom, eu existo para não ser mal, que é outra coisa. Entenderam bem? Eu não existo para ser bom, eu existo para não ser mal. O que é não ser mal? É não me envolver com a evolução alheia, certo? Uma ótima mãe defende os filhos, é capaz de sufocar o filho para defender ele da morte, acaba asfixiando o filho na defesa da morte. Uma ótima mãe, ela sabe ler perispírito? Não. Ela tem evolução para ser ótima? Não. Então ela trata o filho como se fosse uma fêmea de animal qualquer, não é? Que defende o filhote matando o filhote do outro. E a vida não é por aí. De acordo? Quer dizer, uma mãe quer todo o bem do mundo para o filho, só que ela não sabe o que é isso. Se ela não sabe o que é isso, como é que ela pode querer o bem do mundo para o filho? Todo o bem do mundo para o filho. Está dando aí? Está claro? Quer dizer que nós temos que aprender a viver, senão nós vamos repetir o que nossas mães fizeram, que repetiram o que nossos avós fizeram, que repetiram o que nossos bisavós fizeram. Tradicionalismo, museu e passado é perda de tempo. Falei claro? Que eu não existo para viver o passado. Eu não existo para me atrelar a informações piegas de religiões existentes. Certo? Aqui na sede, isso aqui não é religião, isso aqui não é doutrina, isso aqui é mostrar para vocês que se vocês souberem viver, vocês passarão a ser os melhores religiosos do mundo, sem precisar adorar nada nem ninguém, deu? Certo? Deus. O que adianta eu adorar Deus? Se eu não tenho evolução, não tenho conhecimento para merecer que Ele me veja. Porque pura e simplesmente Deus existe, é um fato. Só que ele vê quem vale a pena. Quem não vale a pena, ele não vai perder tempo com isso. Se ele perder tempo com isso, ele esquece de quem vale a pena e vai cuidar da massa humana, da gentalha humana, que não sabe viver e é uma espécie de atravancamento do progresso. É onde dizem, por exemplo, aqui na Terra, é pecado abortar. Eu digo não, não é pecado abortar. É pecado deixar nascer para engrossar a fileira dos miseráveis. Se me provarem que eu estou errado, eu peço desculpa, eu peço perdão. Está dando aí? Certo. Entendeu bem? O certo de uma sociedade é ter o equilíbrio entre a oferta e a procura. O materialismo, o capitalismo cruel e assassino
adora que a oferta seja maior que a procura, porque aí eles escravizam quem precisa do pão de cada dia. Isso é pior do que abortar. Falei claro? Nós somos cruéis, nós somos assassinos, nós somos hipócritas, nós somos maus, nós somos perversos, nós somos desumanos. E reunir aqui numa mesa dessa para blá blá blá, para conversa fiada, Deus é bom. Tem paciência, ora, é perda de tempo. Eu não vou perder meu tempo com isso, entendeu bem? Você falou que quer ser expositora, parabéns. Agora, prepare-se para ser enxovalhada se você disser a verdade. Agora, se você disser a mentira, vão aplaudir você depois que você fizer uma palestra. Então, você que vai decidir. Porque uma casa espírita nova que me pede para ir falar, eu digo, não vou. Mando uma fita primeiro para vocês escutarem como é que eu penso e não sai desse meu pensamento. Se vocês concordarem, eu vou. Entendeu bem? Porque eu prefiro, ao invés de falar abobrinha, me comprometendo com o meu futuro, ensinando errado quem não sabe nada, eu prefiro ficar com um livro na mão. Entendeu bem? Agora, por quê? Porque ninguém precisa aprender nada se não quiser, entendeu? Eu sou um intrometido, querendo ensinar as coisas aos outros, inclusive a filho, filha, marido, mulher e tudo mais. Sou intrometido. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que viver a minha vida. Quem quiser que me siga. Não quer? Não posso fazer nada e nem quero fazer nada, ainda nem tem mais essa. De acordo? Tá dando aí? Tá dando? Meu. Então, gente, a mortalidade tem princípio, meio e fim, que são alternâncias existenciais, são fases existenciais, onde essas alternâncias e essas fases estão vinculadas aos registros no perispírito. A doutrina espírita tem expositor piegas que fala assim, Deus está vendo o que você está fazendo. Eu digo que não, Deus não está vendo. Deus não tem tempo para se envolver com esse detalhe. Ele não tem tempo para se envolver com cada um. Agora, o nosso perispírito, ele é acionado pelo movimento, onde esse movimento perispiritual tem todos os elementos químicos da escala estequiogenética, todos, só que tem 4 em intensidade domiciliar no perispírito e tem uma dúzia ou uma centena de elementos químicos que transitam pelo corpo, não habitam no corpo, inclusive o átomo de ferro. O átomo de ferro, ele não habita o corpo, ele transita, é aprisionado, se modifica no metabolismo digestivo, se modifica o átomo de ferro, se modificando, vai receber a informação do pensamento evolutivo de quem engoliu o ferro, ou feijão, ou o que vocês quiserem, não é? Vai modificar e vai se transformar num fragmento proteico especial. O que quer dizer esse especial? Nada mais é do que o ferro modificado pela força do pensamento do dono do corpo. Então esse ferro transforma-se em glóbulo vermelho, o baço é que é o depósito dos glóbulos vermelhos, distribui esses glóbulos vermelhos para a corrente sanguínea através das suprarrenais e esses glóbulos vermelhos circulam por todo o corpo, indo primeiro para o cérebro. Quando chega no cérebro, a parte especial da proteína de ferro, a parte especial fica lá no cérebro, retendo a informação do espírito que modificou o alimento ferrífero. Então fica lá, ou seja, materializa no cérebro do espírito aquilo que ele pensou. Está claro aí? Agora, as proteínas, em envelhecendo nos neurônios cerebrais, são recolhidas pelos glóbulos brancos. Recolhendo pelos glóbulos brancos, os glóbulos brancos levam para o esqueleto ósseo. Agora, o esqueleto ósseo tem lá a medula óssea, que recebeu da glândula pineal, recebeu o fluido vital.
O fluido vital se casa com a proteína que desceu do cérebro. O casamento dos dois vai ser o alimento de todo o corpo, começando pelo esqueleto ósseo, porque os átomos que estão contidos no esqueleto ósseo são substituíveis numa velocidade fantástica, porque o esqueleto ósseo ele precisa do melhor da proteína de ferro que desceu do cérebro. Ele fica com o melhor, depois ele manda para a musculatura manda para os órgãos mandam para a derme manda para a epiderme e sai em forma de excremento a proteína que foi antes ingerida, vê se deu. A massa sai pelo ânus. Agora, a massa não tem a proteína. A proteína que morreu, ela não morreu e vai para o ânus, não. A proteína que morreu, ela vai se definhando. Tem a fase terminal da proteína. Até quando chega na epiderme, então ela evapora. Uma pessoa, por exemplo, que ingere muita gordura, muito alimento errado, comida demais, a epiderme da pessoa fede, viu? Entenderam bem? Fede, porque a proteína em excesso vai para o cérebro, em excesso, porque está nos glóbulos vermelhos, na corrente sanguínea. O primeiro ponto, a primeira estação de desembarque dessas proteínas é no cérebro. Agora, se vai em excesso, e a gordura em excesso, começa a aparecer uma coisa no couro cabeludo do infeliz, que eles dão o nome de caspa, vê se viu? Quem sabe se alimentar, pode ficar 1 ano sem lavar a cabeça que não tem caspa. Pode ter poeira da rua, mas caspa não tem. Caspas são flocos gordurosos que os poros do couro cabeludo, ao receber essa ejaculação dos glóbulos vermelhos no cérebro, o cérebro não resiste à quantidade que recebeu, então vara pelo couro cabeludo, e é que é a chamada caspa. Caspa e falta de educação é a mesma coisa, tá? Não falei fora não, porque vai ser um escândalo. Acelera a renovação do couro cabeludo, da pele, daquele sebo, aquela coisa toda que tem que sair do história. Então acelera essa renovação, por isso que dá caspa. E ela não suporta, né? E acaba. Exatamente, é. E aí eu digo que é um excesso que o cérebro não consegue absorver, os glóbulos brancos só podem trazer de volta o que eles suportam, eles não podem viajar mais velozes. Tanto que quem come em excesso, o coração vive menos tempo, tá? Quem come normal, o coração vive normal, sem problema. Se vocês analisarem bem os antigos faquires lá da Índia, que ficavam às vezes 1 mês sem comer, é porque eles ficavam, por exemplo, ficavam, por exemplo, 1 mês comendo em excesso. Comendo em excesso, mas é um excesso controlado. Determinado tipo de raízes, que as raízes precisam de 1 mês para produzir uma determinada gordura oleosa. Então o faquir, quando fica 1 mês sem comer, ele não come porque ele já está abastecido. Aqueles alimentos que ele ingeriu, inclusive certas raízes que eles não contam, né, se transformam em óleo. E o óleo fica circulando no aparelho digestivo sem sair pelo ânus. Então fica circulando. Agora, essa circulação é uma circulação controlada pela mente, porque quem controla o aparelho digestivo não é o alimento que entrou, mas é o guloso que comeu. Deu aí? Oi? Tem outro detalhe também. Conforme que você pensa, que você conduz tanto a alimentação, durante o período que você está alimentando, que você conduz para... o seu pensamento está em outro e você está alimentando. Quer dizer, às vezes você está com um pensamento super negativo, né? Como que isso vai funcionar? Eu não sei se vocês se lembram, que eu já falei a certa feita, o seguinte, fácil. Está nervoso? Está com raiva? Está brigado com o mundo? Está negativo? Está pessimista? Está chorando?
Não come não, bebe só água. Só isso. Sarou, tá bom, tá feliz, tá alegre, aí come o que quiser. Porque tem gente que para fugir dos problemas começa a comer. Começa a comer. Aí vem a chamada obesidade, as dores, não é? Lombares, dores musculares, não é? Vem até artrite, não é? Que não tem nada a ver. Quem sabe viver, gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Entenderam bem? Estão entendendo? Então, muito bem. Então, nós estamos falando sobre mortalidade. Não é isso mesmo? Na mortalidade, enquanto eu não aprender a viver, eu nasço, vivo e morro sem nenhuma utilidade. Vê se deu. Nenhuma utilidade. Eu não existo para Deus. Eu existo porque papai e mamãe fizeram sexo. Por isso. Agora, no dia que eu souber viver, eu passarei a existir. Se eu não tiver evolução adequada, o plano espiritual me encaminhará para o pai certo e a mãe certa, devido às características registradas no meu perispírito, não porque Deus quer. Está claro? Agora, no dia que eu souber viver, eu, do lado de lá, vou escolher meu pai, vou escolher minha mãe, vou escolher minha mulher, vou escolher meus filhos. Está claro aí? E vice-versa no caso da mulher. Ficou claro aí? Né? Eu estava relendo alguma coisa. Aí tem muita coisa sobre isso que eu estou falando. Tem. Aí, André Luiz vai visitar uma colônia, aliás, uma parte do umbral lá, que inclusive é uma criatura que já foi um criminoso aqui na Terra, né? Assim, da pesada mesmo. Ele que era guardião da entrada dessa casa, onde tinha 3 ou 4 espíritos, que se fala box, não é cela não, box. E que eles, inclusive, cada um tinha um cheiro fétido devido ao pensamento que foi gerado aquilo ali, de ódio, tudo que ele guarda da última encarnação dele, aquilo que ele guarda, né, como ele guardou. Então o cheiro horrível, cada um era um cheiro mais... Vamos explicar isso. Acontece uma coisa interessante. O alimento ingerido tem cheiro, não tem? Só que o cheiro é abstrato, o cheiro não é concreto. Então eles lá no abismo, ao cheiro lá que acompanhou eles, está claro? Certo? Eu não consigo reter o cheiro, eu não consigo. Esses vidrinhos, esses frascos de perfume, por que são frascos pequenininhos? Porque quanto menor, maior a concentração. Porque se puser muito grande, a concentração se subdivide e perde os extratos. Entenderam bem a jogada? Tanto que fala, abriu, molha o dedo depressa e fecha de novo. Porque se ficar aberto por 30 minutos, acabou. Deixou de ser perfume. É só álcool de cereais, está claro? Tá? Agora, por que álcool de cereais e não álcool de cana? Porque o álcool de cereais é mais suave, é mais leve. O álcool de cana é mais pesado. Entre a gasolina do petróleo e o álcool de cana, tem pouca diferença, tá? Viu? Tá claro? Tem pouca diferença. Porque a gasolina é a destilação do petróleo, enquanto que o álcool de cana é a destilação da cana no seu teor máximo. A cana é um vegetal pesadíssimo. De acordo? Tanto que da cana se fabrica rapadura, se fabrica... que nome que é, gente? Tem tantos anos que eu não uso esse nome. Aquele negócio que eles carregavam em vagões da estrada de ferro, que é da cana-de-açúcar, um caldo melaço. Melaço. Entenderam bem? Esse melaço, o que ele é? Ele é tão danoso quanto o petróleo em forma de gasolina. Entenderam bem? Eu posso, por exemplo, ingerir uma gota de gasolina. Não vai me fazer mal nenhum.
Eu posso engolir uma gota de melaço, não vai me fazer mal nenhum. Só que entre a gota de gasolina do melaço são iguais, venceu. Deu bem aí? Boa tarde para todos. Então, mortalidade tem princípio, meio e fim. Imortalidade, que é o perispírito, tem princípio, mas nunca terá fim. Agora, o espírito não tem princípio, venceu. O livro dos Espíritos diz que o Espírito tem princípio. Se nós somos filhos de Deus, e Deus é abstrato, Ele não pode nos ter fabricado no concreto, venceu. São certas informações que a gente encurrala o raciocínio das pessoas, e às vezes a pessoa tem dificuldade. Entendeu? Para nós sermos filhos de Deus, Deus abstrato, Ele tem que fabricar concreto. Como? Se Ele é sozinho. Deus é sozinho. Deus materializou Jesus, os dois, unidos no mesmo ideal, materializaram a humanidade. A humanidade é concreto bruto. Jesus é concreto, variante entre o abstrato e o concreto mental desse eu. De acordo? Nos visitando pela primeira vez, a Maria José nos visitando pela primeira vez. Não é? E que Jesus abençoe vocês e que possam ser muito felizes, né? Então tá bom. Então acontece o seguinte. Aqui diz, Deus é eterno. O que nós dissemos? Se Deus fosse eterno, Ele seria participante da eternidade. Se Ele é participante da eternidade, alguém fabricou Ele. Agora, nós, por exemplo, nós somos também participantes da eternidade, sem sermos eternos. O que é eterno? Eterno é aquele que nasceu eterno, pela lógica da interpretação linguística, nasceu eterno. Agora, eu, como participante da eternidade, o que acontece? Eu viajei na mortalidade sem ser eterno, me transferi para a imortalidade sem ser eterno. Depois, na terceira etapa, eu entrei na eternidade. Quando eu entrei na eternidade, eu passei a ser abstrato, senhor de mim mesmo, com o concreto dentro de mim. Porque antes, na mortalidade, na imortalidade, eu estava concreto, sem ser abstrato, venceu. Eu tinha abstração como base existencial. Agora, diz aqui que Deus é eterno, eu digo que não. Se Deus for eterno, nós também somos iguais a Deus. Como Deus é a matriz, é o primeiro, é o protótipo, é o número 1, Ele não pode, o protótipo, a matriz, ser criação externa. Então Deus é criação interna. Ele, Deus, nasceu dele. Não temos outra informação agora. Ele, Deus, nasceu dele. Enquanto que nós nascemos de Deus. Ou seja, Deus criou uma matriz. Dessa matriz saiu Zé Miranda, saiu Célia, saiu Antônio, saiu Zé Carlos e etc. Ou seja, nós somos clones de Deus. Agora a matriz não pode ser clonada, vê se deu. Senão não é matriz. Deu aí? É difícil, é complicado, mas nós não podemos passar à frente sem desenvolver a ideia. É como se você tem paciência, porque você pegou um rabo de foguete aí, que é um rabo de foguete para mim também. De acordo? Então Deus não pode ser eterno. Deus não é habitante da eternidade, senão Ele seria eterno. O que é Deus? Deus é o fabricante da eternidade, que é outra coisa. Fabricando a eternidade, os clones que Ele fabricou, que evoluíram até a Ele, passam a ser eternos, Deus. Está claro? Onde é que moram os eternos? Na eternidade. De acordo? É difícil, é complexo. Entenderam bem? Se Deus é imutável. Bem, o imutável é imóvel. Como é que ele pode ser imóvel se ele produzir um movimento para nós existirmos? Me ajudem, pelo amor de Deus. Entenderam bem? Agora,
Isso aqui está 100% certo para quem está dando os primeiros passos. Porque não pode avançar, porque nós estamos avançando além de Kardec, está claro? Porque senão, para que ter isso aqui? Não é? Água com açúcar tem em todo lugar, né? É onde é o perigo ser expositor. Se você tiver condição de ter jogo de cintura e 2 mexidas, você está feito. Eu não dou conta, não é? Seria assim como que um professor de faculdade ensinar menino do jardim da infância. Ele não dá conta. Entendeu bem? Não dá conta. Procura se encontra aí. Raríssimas as pessoas que têm maleabilidade, não é? Então, oi? No princípio, na hora que você estava falando essa ligação aí do eterno, né? Eu pensei nesse fato aí. Então, no caso, isso como eu cheguei depois, né? Seria estar indo além do... Estamos indo além de Kardec, né? Isso. Porque, por exemplo, naquela época, não querendo não. dizer que ele não tinha... Não. Né? E nem que estava errado para daquela época, né? Naquela época, minha amiga, ele fez demais. Pois é. Ele foi um herói. Agora, enquanto nós não ultrapassarmos Kardec, sem diminuí-lo, sem matarmos Kardec, que não pode matar o que é o início, não é? Se nós não avançarmos, como é que ele vai voltar? Voltar para ser de novo, estar no meio de criaturas que são adoradoras de Kardec, copiadoras de Kardec? Eu não existo para isso. Eu existo para avançar. Para eu avançar, eu tenho que viajar na ciência. Onde ele, há 150 anos atrás, a ciência era uma. Hoje a ciência pode multiplicar por 10. A doutrina espírita vai ficar 10 passos atrás. Está claro? Está claro aí? Eu estou vendo assim, hoje estou vendo, estou achando interessante, porque o assunto, ele é além do iniciante. Isso. E a galera, então, é interessante. Exato. Porque a gente sabe, e a gente muitas vezes, você fala, pô, mas isso não está certo. A gente tem uma crítica, que é o bom senso, tem hora que não, do jeito que ele falou aqui, eu acho que o negócio não está muito bem. Porque você existe 150 anos depois. Você avançou no tempo. Aí eu falei, bom, agora eu estou chegando num lugar que eu estou interessando. Isso. Então o que acontece, gente? Vejam bem, o nosso estudo aqui é um estudo onde nós estamos dando sequência a Kardec e não anulando Kardec, porque sem a base nós jamais chegaríamos onde nós estamos hoje. Então nós devemos a ele. É como o Novo Testamento de Jesus. É uma fábula de grandeza. Nota 1000. Só que tem 100 e poucas páginas. Se nós pararmos nas 100 e poucas páginas, nós vamos copiar Jesus. Está errado, o certo não é copiar Jesus, é avançar além de Jesus, porque ele nos deu o primeiro degrau. Os próximos degraus nós é que vamos ter que nos virar. Está claro aí? Tá dando aí? O próprio Kardec falou, eu não trouxe a última palavra. Exatamente. E ele foi mais sincero. Sei que não trouxe a última palavra. Ou seja, aqui diz aqui que Deus é imutável. Agora tem uma coisa interessante, a ciência é mutável. E Deus é ciência. Como é que fica? Entenderam bem? São certos lances, certos parâmetros de informações que batem numa falta de lógica à primeira vista, é claro. Então, quando diz aqui que Deus é imutável, é pelo seguinte: quanto mais ignorante eu for, mais eu viajo em ondas longas. Temos o eixo imaginário. Quanto mais ignorante eu for, mais eu preciso de tempo para poder viajar, ondas longas. À medida que eu for evoluindo, eu vou chegando próximo a ondas curtas.
Ondas curtas, elas viajam. O que é essa demora? O tempo. O que é o tempo? O tempo é um espaço dividido, vê se deu. É por isso que o espaço é armazém de tempos. Está claro? O espaço é armazém de tempos. Só que teve que nascer o primeiro tempo primeiro, para depois 2, 3, está ocupando lugar. Aí precisa de um espaço para guardar os 3 tempos. 3 tempos. Vamos dizer que nós temos aí 1000 encarnações até hoje. Muito bem, 1000 encarnações. São 1000 encarnações, pedaços de tempos ocupando um espaço. Que espaço é esse? O nosso perispírito com as informações dos 1000 tempos. Então, o nosso perispírito é um espaço guardador ou depósito de 1000 tempos ou 1000 encarnações. Deu bem? Ou seja, eu não sou, nunca fui, nunca serei Zé Miranda. O meu corpo mortal, que tem princípio, meio e fim, é que é Zé Miranda. Está claro? Está dando aí? Tem gente que pergunta assim, mas se já passou pelo reino animal, quer dizer que você foi cachorro, você foi gato, você foi cavalo? Não, de jeito nenhum. O meu espírito abstrato, na época denominado princípio inteligente, comandou um corpo de cachorro, mas nunca foi cachorro, entendeu? Nunca foi cachorro. Como eu nunca fui, nunca serei Zé Miranda. Um dia eu serei alguém. Que alguém que eu serei? Eu serei alguém que me transformarei em eterno, habitante da eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é uma abstração sem espaço e sem tempo. Por quê? Porque os tempos somados na mortalidade, eu vou transformá-los em abstração também. Deu aí? Ou está difícil? Hein? Lá eu não podia falar desse jeito, né? Senão o bicho pegava, né? Então, voltando à imutabilidade. Veja bem, quanto menos eu sei, mais eu preciso de tempo. Mais precisando de tempo, mais eu ocupo espaço. Mais ocupando espaço, eu viajo em curvaturas longas. Agora, à medida que eu vou aprendendo, eu vou reduzindo esse espaço. Tanto que para nós chegarmos até aqui, vamos supor que nós tivemos a necessidade de 1 milhão de encarnações para chegar onde nós estamos. Então, nós precisamos de 1 milhão de encarnações para adquirir 5% do todo, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, ou seja, que é Deus, 360 graus do todo ou do tudo. Nós temos hoje 5% desses 360 graus. Quem tem 5% e falta 95%, pode afirmar alguma coisa? O que vocês acham? Hein? Então, onde eu digo que o nosso corpo, a nossa existência é uma mentira, não é uma verdade. Certo? Agora, a partir desse momento que nós estamos reestruturando conceitos, estamos começando a abrir a porteira da mortalidade para a imortalidade, tudo vai mudar em nós. O que é abrir a porteira da mortalidade para a imortalidade? O espermatozoide que nos deu vida tem uma cabeça dividida em forma de embrião em 100 pares de células. Quando o nosso corpo se cadaverizar, nós levaremos conosco os 100 as 100 células femininas que estão no cérebro, porque as 100 células masculinas não precisariam mais dela, porque as femininas é que geram, as masculinas não geram. Deu aí? Então, nós vamos reunir de novo a cabeça do espermatozoide abstrato com 100 células femininas. Aí nós entraremos na imortalidade. Só que essa imortalidade, na segunda encarnação, eu posso não precisar mais de 100 células femininas, eu posso precisar de 90.
Na terceira, não precisar de 90, posso precisar de 80, até ficar uma célula só. Aí eu vou transformar a célula máter, quando eu fui gerado, espermatozoide casado com óvulo, que vira ovo, eu vou transformar essa célula máter na mesma célula máter, só que abstrato, vê se deu. Deu bem? Tá entendendo aí? Aí eu vou passar a pertencer, a fazer jus à eternidade. Quem é que habita a eternidade? Habita a eternidade quem não precisa morrer. Deu? Quem é que não precisa morrer? Quem não precisa matar, deu? Aqui que tem a ver isso. Quem não precisa morrer com quem não precisa matar. Porque para eu nascer eu tive que matar meus pais, deu? Deu mesmo? Para eu nascer eu tive que matar meus pais. Lá na eternidade eu terei um pai chamado Deus, mas não terei uma mãe. Por que eu não terei uma mãe? Porque esse Deus, ele tem sexo masculino e sexo feminino com ele. Ele gera por espontaneidade, ele gera pela força do pensamento e não pelo ato sexual. Tá dando aí ou tá difícil? Eu sei que é difícil. Você disse que não entendeu por causa do problema de matar o pai, não é isso? É. Acontece uma coisa interessante. Eu sou filho da espécie. Eu fui clonado. Então, meu pai existiu para me dar a vida porque um primeiro casal fez isso. Então nós estamos nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo. Só que a cada tempo nós estamos em ambientes diferenciados. Esses ambientes diferenciados são para que a gente possa ver coisas diferentes. Vendo coisas diferentes, se aprende coisas diferentes. Agora, como filho da espécie, eu nasci de meu pai e minha mãe, que são filhos da espécie. Para eu nascer, eles ficaram velhos e morreram. Agora, eles ficaram velhos e morreram, não é só porque a velhice os matou, mas é porque eles precisavam morrer para depois voltar através de mim. Ou seja, meu pai e minha mãe, de 1 a 10, 1. Eu nasço do meu pai e minha mãe, de 1 a 10, 1. Só que eu me esforço, eu vejo ambiente diferente, coisa diferente, então eu vou a 2. Vou a 2. Meus filhos vão fazer a mesma coisa, vão a 3. Meus netos vão a 4. Aí meus pais e minha mãe, que tinha 1, voltam com 5, vê se deu. Se vocês analisarem bem, lá em João, capítulo 4, título, acho que é no princípio, a ceifa e os ceifeiros. É isso aí. Deu bem? Quer dizer, Jesus não podia dar essa explicação há 2000 anos atrás. Mas hoje, no uso correto da inteligência, no esforço de aprender estudando, tudo muda. Ou seja, o Novo Testamento tem 100 e poucas páginas. Se vocês quiserem, um livro de 1 milhão de páginas vai ser pouco para vocês adicionarem o entendimento que vocês acumularam. Deu bem? O que é o livro da vida? O livro da vida, enquanto eu não sei viver, é o meu perispírito que só serve para mim. No dia que eu souber viver, será o livro da vida o mesmo perispírito meu, só que será usado por muitos que vão buscar lá o que eles não têm. Falei claro? Deu mesmo? Mesmo? Então, o livro da vida de que fala no Apocalipse, eu assino embaixo, é o nosso perispírito. Por exemplo, vamos dizer que a gente lê uma obra que a gente acha ela fascinante, né? A gente entende, interpreta e desenvolve e acrescenta. Com toda certeza, em perispírito, via de regra, dormindo, nós somos lá no livro da vida do autor do livro, folheamos lá, ele estava junto com a energia dele, no modelo que ele criou, que ele escreveu, que é o chamado original, a energia dele estava lá. Então nós conseguimos
intercambiar com ele. Se nós levamos ideias adicionais à ideia que ele trouxe no escrito do livro, ele vai aprender conosco, mas antes nós aprendemos com ele. Ou seja, ele foi o nosso pai que nós matamos. Deu bem? E depois demos vida a ele. Agora, um livro empoeirando numa estante lá, que todo mundo tem com orgulho, uma biblioteca, para mostrar para os visitantes, para as visitas, isso é assassinar os autores desses livros. Falei claro? Porque um livro é para se desenvolver, é para engolir o livro. De acordo? Está dando aí? Não é? Então, gente, imutável. A velocidade do pensamento do Criador é tão veloz, mas tão veloz, que parece que está parado. Por isso é que está escrito aqui que é imutável. Deu bem? Deu bem? Parece que está parado. Não é? Tanto que o Criador pensou a construção da Terra em 6 dias. Jesus precisou de bilhões de anos para construir a Terra. Entendeu? Agora, se o planeta Terra existir 20 bilhões de anos, é só pegar 20 bilhões de anos e dividir 20 bilhões de anos por dias. Saberemos a velocidade do pensamento do Criador. De acordo? A nossa velocidade é 1.800 km por hora. Quem fica agitado, quem fica nervoso, briga com todo mundo, exerce uma velocidade mental inimaginável, onde o único perdedor é quem ficou nervoso, tá? Entendeu? Por quê? Porque vai atropelar a fisiologia orgânica. Meu corpo biológico é estático, mas o funcionamento orgânico funciona a 1.800 km por hora, que corresponde a 43.200 km por 24 horas, que é o diâmetro do planeta Terra. Tá claro aí? Deu aí? Tá? Tá dando aí? É por isso que o nosso corpo de carne não sente tonteira, tá? Porque se o planeta Terra girar 1.800 km por hora, a minha mente girar 10.000 km por hora, eu não vou sentir tonteira enquanto eu estiver girando, porque eu saio da gravidade do planeta. Mas quando eu parar, eu estou frito. Entendeu? Entra na chamada doença. De acordo? Não existe doença. O que existe é falta de aplicação correta do poder existencial. Tá dando aí? Tá? Mesmo? Tá bom. Deus não é imutável, mas ele viaja em tamanha velocidade que parece que está parado. Viu? Mesmo, né? Mas, veja bem, dentro do exemplo que você trouxe, a roda, Deus é um eixo com uma engrenagem de 10 dentes, hipoteticamente. Nós somos uma engrenagem gigante com 1000 dentes. Enquanto Deus dá uma volta, nós vamos dar 10 voltas ou mais para poder acompanhar uma volta. Eis o imutável aí. Viu bem? Nada está parado. O lixo atômico está parado. Só que dentro do movimento da Terra deixa de estar parado. Viu bem? É bonito, né? Não é? Não é bonito? Ficou claro, né? Não é? Muito bem. Então, imutável, tem dúvida? Se não tem, eu vou para frente, tá? Não? Pode ir? Então, vamos lá. Tem não, Gideline? Não. Não, tem, né? Tem. Ué, então traz, ué. Não, mas agora não vai aparecer não, só depois. Seguindo, Deus é imaterial. Vamos lá sofrer mais um pouquinho, né? Primeiro ponto. Matéria não existe. Como é que Deus pode ser imaterial? Me ajuda, me socorro, pelo amor de Deus.
que é essa mesa aqui? Nós denominamos ela de matéria, só que não é matéria, é energia estática ou estatizada. Entendeu bem? Pega essa mesa aqui, mete mete a marreta nela, não é? Ou taca fogo nela. Ela vai produzir calor, ela vai liberar fumaça, ela vai chiar e ela vai chorar. Então tem átomos aqui dentro dela assim, olha, aprisionados dentro dela. Então, em tese, isso aqui é matéria, mas não existe matéria. Vamos ao nosso corpo de carne, que é mais complexo, não é? O nosso corpo de carne na epiderme é estático, mas penetrou para dentro da epiderme, adentro já não é mais estático. Agora a epiderme é uma camada de tecido rijo que é delimitador da fronteira do corpo. Vê se deu. Está dando outra difícil? Está entendendo aí? Ou está difícil? Está entendendo, Antônio? Tá? Não tem dúvida não, né? Agora, a epiderme já? Não, então tá bom. Não, ele já trouxe. Está dando bem? Agora, a epiderme, ela é o cemitério dos átomos imprestáveis para dentro do corpo. Mas não é cemitério para os átomos que estão do lado de fora do corpo. Por quê? Porque os átomos que já não servem para dentro do meu corpo, quem sabe menos do que eu, vai se alimentar deles e vai sobreviver deles. Esse é o. Vem lá em João 6,45, diz uma coisa interessante. E serão todos ensinados por Deus. Deus não tem boca, Deus não fala, Deus não é material, Deus não incorpora. Como é que serão ensinados por Deus? A chamada escada de Jacó, eu subo evoluindo. O que eu não preciso, desce evoluindo. Só que desce evoluindo, pegando gente que está evoluindo, entendeu? Vem Lavoisier e diz, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ficou bem? Ficou claro aí? Isso. Então, esse material aqui, para nós, nesse estudo, é para furar, tá? Mas para quem está começando, nós não podemos levar essa informação. Então, você fique atenta. Toma atento. Né? Você vai ter que ter jogo de cintura e duas personalidades. Falar para criancinhas que ainda precisam de leite e falar para homens que querem deixar de ser criança. Fica entendido que tem velhos de 80 anos que ainda são crianças e não querem sair da infantilidade deles. Comem, bebem, dormem. São honestos, trabalhadores, cumpridores de dever, bonzinhos. Vão chorar quando eles morrerem, mas eles deveriam não ter nascido, porque foram 80 anos de inutilidade. Falei claro? Deu bem? Quantos itens tem? Se me provarem que eu estou errado, eu peço perdão. Viu? Não, mas eu digo é isso aí. É isso aí. Então fala assim, é pecado abortar? Eu digo não, é pecado deixar nascer. Falei claro? Agora, se construir escolas adequadas, escola não é para as crianças não, é escola para futuro pai e futura mãe, porque só se conserta os jovens. Os jovens ainda têm tempo, não é? Mas sujeito cabeçudo, velho, cabeçudo, dono da verdade, não é? Não tem conserto. Tanto que tem gente aqui que de uma vez sai horrorizado e não volta mais. Eu canto aquele refrão, né? Tô nem aí. Não é? Porque aqui não é lugar para qualquer um. Aqui é lugar para quem quer crescer. Querendo crescer, nós estamos aí. Eu digo nós porque os amigos espirituais é que me intuem. Sem eles, eu sou só mais um Zé na vida. Tá claro? Deu bem? Né? Então... Mas eu disse, as pessoas inconvenientes se mandam para o vizinho. Eu não perco tempo com gente inconveniente. Entenderam bem? E a pessoa que iria vir aqui é uma pessoa inconveniente.
que vem aqui para conversar fiado, fofocar. Eu não tenho tempo para isso. De acordo? É? Então, se o vizinho foi inconveniente? Acontece. Boa! Agora você me apertou, Reginaldo. Boa saída. Se o vizinho for inconveniente, você indica o outro vizinho que é pior do que ele. Porque acontece uma coisa interessante. Gente inconveniente dá certo com gente inconveniente. Semelhante atrai semelhante. Deu bem? Ficou claro aí? Muito bem. Então vamos lá. Imutável, vocês têm dúvida? Tem não? Ficou bem claro, né? Então tá bom. Então vamos ver aqui. O material também. Nós estamos falando em material. Eu estou voando, ver se vocês descobriram. Médio de terceira categoria. É assim, nós estamos no imaterial. Então nós dissemos que matéria não existe, gente. O que é que existe? Existe energia aprisionada, energia concentrada, energia... Tem outro termo. Energia aprisionada, energia congelada, energia solidificada. Não é isso mesmo? Tanto que o H2O, vocês sabem que é H2O, né? Tanto que a água, aqui tem espaço para 500 ml de água. Se vocês quiserem gelar essa água, tem que aumentar o espaço, porque senão explode, estoura o recipiente. Por quê? Porque o que está congelado aumenta o espaço. Nosso corpo de carne está aprisionado ou congelado, que é mais ou menos a mesma coisa. Porque os princípios inteligentes do nosso corpo, eles são imunes ao calor. E dentro do corpo é uma prisão de 35 graus em média. 34, 36 no máximo. Acima de 36, entra em febre, etc, etc. Não é? Então o que é que acontece? No nosso corpo, os princípios inteligentes estão aprisionados, os átomos estão aprisionados. Então o nosso corpo precisou dilatar, vestiu. De acordo? Agora, ao dilatar, o que tem nessa dilatação? É um inchaço, onde as células têm a mesma quantidade, só que elas engordam, vestiu. Expandem, né? Então, 50 trilhões de células. Tanto faz ser obeso como ser magro. São 50 trilhões de células. Só que com uma diferença. Se dilatou, o obeso tem mais dificuldade na circulação da corrente do pensamento. E o magro tem mais facilidade. Está claro aí? Qual é a vantagem? O magro, ele aprende mais depressa, porque o pensamento circula mais rápido. O gordo precisa de mais tempo, porque o pensamento circula mais devagar. Agora, o guloso é pior ainda, porque o guloso, ele faz com que o citoplasma das células se encharque de gordura. O citoplasma das células encharcado de gordura impede a corrente de pensamento. É por isso que o gordo tem sono. Falei claro? Chega por hoje, né? Fica o resto para semana que vem, que eu nada. Por exemplo, eu uso o aparelho auditivo, né? Eu tiro o aparelho, aí pode falar à vontade. Mas você não parece que tem um aparelho auditivo, não é? Tem? Tá escondido aí, né? Se eu tirar o aparelho... Tem alternativa. Ele tem alternativa, eu não tenho não, eu tenho que engolir a coisa, né? Depois eu vou contar um caso.